sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, Segunda Guerra, parte 2. Então hoje nós vamos falar sobre o Holocausto Judeu e o Holocausto Nuclear. As pessoas que não estavam atendendo às necessidades políticas, sociais, econômicas que Adolf Hitler pretendia para sua raça ariana, elas foram escravizadas. Boa parte delas foram para os campos de concentração e a outra parte foi destinada às construções alemãs, principalmente dos campos de concentração. Lembrando a todos que os campos de concentração mais famosos do nazismo foram os de Auschwitz e de Birkenau, ambos localizados na Polônia. Acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham sido executadas nesses campos de concentração. E quando nós falamos dos campos de concentração, ainda hoje existem muitas dúvidas de quantos campos Adolf Hitler construiu de 1939 até 1945. Muitos estudiosos, em suas pesquisas, descobriram resquícios de aproximadamente 45 mil campos de concentração. Outro dado interessante é que nós chamamos de Holocausto Judeu a morte de 6 milhões de judeus que foram provocadas pelo nazismo nos campos de concentração e de extermínio. Porém, não foram somente judeus que foram perseguidos pelo nazismo. Também tinham outras classes, outras denominações sociais que Hitler não admitia. Por exemplo, pessoas de etnias diferentes, pessoas com divergências políticas, pessoas com credos diferentes, questões religiosas, porque o nazismo era antissemita. Daí a perseguição aos judeus. Testemunhas de Jeová e homossexuais fizeram parte do grupo de extermínio nazista. Calcula-se que aproximadamente 15 milhões de pessoas foram executadas nos campos de concentração da Alemanha. Quando nós falamos o Holocausto Judeu, são 6 milhões. Porém, é importante que todos saibam que não foram somente judeus executados. O Holocausto Nuclear foi produzido pelos Estados Unidos da América já no final da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, explodiram 2 bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki. A primeira foi no dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima. E a segunda, no dia 9 de agosto do mesmo ano, na cidade de Nagasaki. E foram destruídas instantaneamente. Morreram aproximadamente 160 mil pessoas e cerca de 140 mil ficaram feridas, contabilizando um total de aproximadamente 300 mil vítimas em apenas 2 bombas lançadas sobre o território japonês. Esta foi a razão pela qual o Japão se rendeu. Quando paramos para relacionar os fatos dos holocaustos, nós entendemos que a Alemanha provocou o Holocausto Judeu, mas o Holocausto Nuclear foi produzido pelos Estados Unidos. Então isso nos leva a muitas reflexões sobre a razão de se tirar tantas vidas. Esta perda em massa de vidas que foram ceifadas, nós chamamos de genocídio. Genocídio é o extermínio em massa de pessoas, atendendo a critérios de países por questões políticas, raciais, enfim. Não há justificativa. Se perguntarmos, era mesmo necessário as explosões das bombas atômicas? As respostas podem ser as mais variadas. A maioria das pessoas vai repensar. Será que era mesmo necessário? Quanto ao
Holocausto judeu, nem precisa pensar muito, porque o número de pessoas mortas e as formas como essas pessoas eram executadas eram situações de quebrar até o mais duro dos corações que possa existir no mundo. Mulheres, homens, crianças de todas as idades eram exterminadas através de meios desumanos, como, por exemplo, as fornalhas, onde as pessoas eram queimadas ou depois de mortas, ou mesmo vivas, os pelotões de fuzilamento, as câmaras de gás e injeções letais, e as pessoas morriam aos milhares. É preciso falar que, além delas, ainda tinha também a questão das privações, a fome, por exemplo, nos campos de concentração, e também o frio matava milhares de pessoas. As pessoas que sobreviviam a essas duras condições nos campos de concentração certamente não escapavam de serem exterminadas nas formas que eu falei anteriormente. Então, que sirva de mais uma reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial. Pessoas perderam suas vidas por questões políticas, econômicas, de relação de poder pelo poder dos governantes que provocaram a Segunda Guerra Mundial e de muitos que entraram na Segunda Guerra Mundial e se viram obrigados a matar, ou então mataram intencionalmente mesmo, como é o caso da reflexão sobre as bombas nucleares. Deixo isso para vocês refletirem e tirarem suas próprias conclusões. Por hoje é só, espero que tenham gostado desta segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Um abraço a todos, deixe aqui nos comentários se tiverem algumas dúvidas e também deixe seu like e faça sua inscrição no nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.